pensar quantas histórias uma aparência esconde. Aquele cara quieto no canto pode ser o mais engraçado da turma. A menina de roupa simples pode ter o coração mais rico que você já viu. A tatuagem que você julga pode cobrir uma cicatriz de guerra. A vida nos ensina todo dia que a aparência não define ninguém. O mundo é cheio de capas, mas a verdadeira essência está no que os olhos não veem. Quantas vezes você já se surpreendeu com alguém que parecia ser de um jeito, mas era totalmente diferente? A gente erra, julga, mas esquece que cada um carrega uma história que não cabe em um primeiro olhar. Então, antes de apontar o dedo, lembre-se, você também é julgado todos os dias. Que tal virar o jogo? Espalhe respeito, porque todo mundo merece uma chance de ser visto pelo que realmente é. Olhe além, ouça mais, julgue menos. Olá! No café de hoje tem como tema o universo das tatuagens. A entrevista foi gravada no estúdio da Malta Tattoo, no centro de Curitiba. Aliás, meus agradecimentos a todos os colaboradores da Malta Tattoo, que foram muito simpáticos e acolhedores com toda a equipe do No Café. Entrevistamos o tatuador Gil Bitter e a entrevista está com muita informação, muita orientação, tá bem bacana, hein? Mas antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora sim, fiquem agora com a entrevista de hoje do No Café. Conta pra gente quem que é o Gil. Então, ó, eu desenho desde pequeno, desde quando eu me entendo por gente, eu desenho. Aí eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que envolvesse desenho. Eu não sabia que era tatuagem, mas desde pequeno eu sabia, desde a escola eu falava, eu vou trabalhar com desenho, porque é uma coisa que eu sempre gostei, assim. Aí, de repente, vim nesse mundo da tatuagem, assim, que eu gostei, e aí continuei e fiquei, assim, mas meu objetivo era desenho. Aí hoje em dia eu desenho, mas desenho na pele é para sempre, né? Bacana. E faz quanto tempo que você trabalha com tatuagem, Gil? Faz, eu acho que uns 13 anos, pelo menos. Mais ou menos isso. Bastante tempo, É, né? desde que eu saí de São Paulo eu já tatuava lá, aí só que lá eu era mais iniciante, daí vim pra cá por mês de vez, assim. Bacana. Gil, conta pra gente, existe hoje algum script, algum ritual, algum passo a passo para aquela pessoa que quer fazer tatuagem? Tem algum preparo que ela precisa passar antes de fazer a tatuagem? É, geralmente a gente conversa sobre o desenho, o lugar do corpo. Eu pergunto se tem certeza, se é aquilo mesmo, se o tamanho tá bom. Então, tem tudo isso, assim. Principalmente quando é pessoas mais jovens, assim, né? 19, 20 anos. Fala, você tem certeza do lugar, tem certeza se não vai atrapalhar a vida depois com o trabalho e coisas assim. E aí, depois que estiver tudo ok, decalque bom, aí a gente efetua a tatuagem, assim. Mas aí, geralmente eu pergunto antes, né, se é certeza mesmo do desenho e do lugar, né, que é uma coisa que é para sempre, né? Então, geralmente tem que ter pessoas já, algumas já vêm com a ideia pronta. Aí outras não, vem aqui, aí pergunta, quer que eu dou a minha ideia, então depende muito do público, né? Gente, existe hoje algum tipo de restrição para fazer tatuagem? Por exemplo, né? Ó, você, por causa disso, você não pode fazer. Existe hoje restrições? Quais são? Restrição, eu acredito que não, assim, tipo, pessoas com diabetes eu já tatuei, mas aí tem que cuidar melhor por causa da cicatrização, aí fazer a alimentação certa, tudo, então, tipo assim, restrição não, assim, só menor de idade que nós não fazemos, né, com autorização dos pais até dá, mas restrição, assim, em questão da tatu, não. Não, né? E assim, na visão assim do tatuador, assim, quais são aquelas regiões do corpo que é mais difícil fazer a tatuagem, que é mais complexo, que dá um trabalho maior? Regiões onde que é mais dolorida, né, costela, pé, parte de dentro do braço, que daí é uma região que é dolorida, aí para o cliente também é ruim assim, né, de ficar parado, de
de aguentar. Então, essas regiões que são mais doloridas por causa do corpo mesmo, né? Onde a pele é mais fina, aí, então essas regiões é um pouquinho mais difícil, assim, barriga, alguns lugares assim do corpo é um pouquinho mais difícil. E os lugares fáceis assim é onde tem a pele mais esticadinha, assim, braço, antebraço, perna, que a pele já é mais esticada, então é bem mais fácil de fazer. Existe hoje algum, em termos de precificação, assim, da tatuagem, existe alguma diferença de valor, por exemplo, em relação ao tamanho de tatuagem, a região do corpo, Sim, existe? existe. Geralmente eu cobro por dificuldade e tamanho de desenhos. Então, assim, quanto maior a dificuldade, maior o valor. Aí, as tatuagens que é mais realista, né, mais próximas aos reais, que são as mais caras. E as que têm mais detalhes também. Então, todas que eu cobro mais por isso, assim, por detalhe e tamanho. Então, quanto mais difícil e maior, aí é um pouquinho mais caro. E aí, se for mais simplesinha e menorzinho, daí é um pouco mais barato. Então, depende muito da complexidade do desenho. Entendi. E quais são hoje os principais cuidados que uma pessoa que acabou de fazer a tatuagem ela precisa ter para que aquele resultado seja um bom resultado? Que cuidados que ela precisa ter? Tem uma pomada cicatrizante que é bom passar e tem muitos cuidados com a alimentação. Isso é bem importante, assim. Então, carne de porco, derivados de porco, todas essas coisas assim não faz bem, então tem que ficar pelo menos uma semana sem comer essas coisas. Tudo que é derivado de porco e tem gente que fala que ovo, chocolate, mas essas coisas assim é só não comer em excesso. Porco mesmo é o que eu recomendo que não coma durante pelo menos uma semana no mínimo. Aí tem uma cicatrização boa. Passando a pomada, um sabonete antisséptico também. Então tem que ter uns cuidadozinhos. Aí depois que já tiver saindo a casquinha, um hidratantezinho corporal. Então, fazendo os cuidados certos, aí é bem tranquilo a cicatrização. Ou seja, né, gente, então nada de feijoada, né? Ainda mais nesse friozinho, né? Não pode, que daí geralmente, não é todas, mas aí muita gente tem reação com carne de porco. Então, aí a tatuagem, em vez de ela sair uma casquinha fina, ela sai uma casca mais grossa e aí sai o pigmento junto. Então, pode empipocar, dar bolinhas. Então, assim, já recomenda já para não acontecer. Então, é melhor já não comer e aí tem um resultado melhor. Entendi. Gil, e me diz uma coisa, naqueles casos que a pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa resolveu tatuar ali o nome da esposa ou do marido, e aí separou. E aí tá ali o nome, ela quer apagar. Hoje existem técnicas assim para remover que são bem-sucedidas? Sim, aqui a gente não faz remoção a laser, aí seria uma cobertura, né? Então, assim, eu sempre indico para fazer, se for fazer uma coisa pequena, já para se acontecer alguma coisa é mais fácil de cobrir, ou uma inicial, assim, mas eu indico geralmente desenhos, assim, eu indico assim, ó, faz um desenho que representa o casal, que um desenho assim que se terminar vai ser só um desenho, não vai ser um nome, tal. Mas eu já tatuei muito nome e já cobri muito nome também. Aí isso acontece direto. Aí eu sempre falo, né? Faz pequeno e um lugar também que dê para cobrir, assim, porque sabe que nada é para sempre, assim, né? Mas não querendo gorar, mas aí acontece, né? De separar e aí vem aqui querendo cobrir, mas já cobri bastante, bastante já. Aí cobre com desenho maior, aí fica tudo bem, assim, dá para cobrir 100%. Entendi. Gil, esse mundo das tatuagens, né, ao longo das décadas, dos anos, né, hoje um pouco menos, mas por muito tempo ele foi visto assim com um certo olhar de preconceito, né, de discriminação, de marginalização, né, como algo negativo, né, principalmente visto por muitos grupos, seja no meio corporativo, ambiente familiar, né, ambiente religioso. Ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade mudou um pouco. Né? Ainda um público muito forte ainda, né, desse universo é o público mais jovem, né? Apesar que hoje, né, cada vez mais pessoas com mais faixa etária maior acabam fazendo tatuagens, né? Como é que você vê essa mudança de mentalidade nas últimas Sim. décadas? Quando eu comecei a me tatuar, assim, quando eu comecei a ser tatuado, tinha muito preconceito. Eu comecei, eu acho que, quantos anos atrás? Uns 20 anos atrás, assim, a me tatuar. Então, na época, a galera via como, tipo assim, geralmente quem foi preso, ou marginal mesmo, assim, a galera via com esse olhar, assim, ó, fez uma tatuagem ou tá todo tatuado, já foi preso ou tá fazendo coisa errada. E aí, ao longo dos anos, foi mudando, né? Virou arte, não virou mais com esse olhar. Então,
o público hoje em dia varia muito. Eu já tatuei senhoras de 70 anos, já tatuei pessoas, por exemplo, mulher que o marido não deixava, ou a família não deixava, depois de uma certa idade que estava mais livre, começou a se tatuar depois de bem mais velho, assim. Então, hoje em dia, claro, né, tem lugares que ainda tem preconceito, eu acho que tem trabalhos que ainda não aceitam, por exemplo, o banco, algumas coisas assim que é mais formal, não aceita tantos quanto eu, assim, né, no rosto, essas coisas assim, uma escondidinha ou outra, mas isso já está mudando muito. Até a própria polícia, né, antigamente não podia ter, hoje em dia os policiais eu vejo passando aqui na 15 tudo tatuado, assim, então isso mudou muito, né, se até para eles, assim, que é da polícia pode ser, então eu acho que hoje em dia essa restrição, assim, da galera assim ter preconceito mudou muito. Então, mulheres antigamente era coisinhas pequenas, delicadas. Hoje em dia eu tenho amigas com o braço fechado inteiro, amigas tão tatuadas quanto eu. Então, hoje em dia eu acho legal isso, assim, que não tem idade, assim. Hoje em dia a galera mais velha tá fazendo, a galera mais nova tá fazendo. Então, não esse tabu assim tá cada vez diminuindo menos, assim, né, de tatuagem ser coisa de presidiário, de marginado. Então, hoje em dia diminuiu muito, muito, muito mesmo, assim. Mas claro que ainda existe, né? Tem pessoas que ainda me olham torto na rua, tem pessoas que falam, pra que tanta, coisas assim, mas isso é pessoal, né? Eu acho. Cada um tem seu corpo e acha que faz o que quer dele, né? E é usado até como uma forma de liberdade de expressão, né? Ah, sim, totalmente, né? No meu caso, a maioria das minhas tem significado, assim, coisas que eu gosto, filmes que eu gostei, vivências, coisas que eu tive. Então, claro que eu tenho muita, eu tenho uns 90% do corpo tatuado, uma ou outra foi desenhos que eu gostei, mas muitas conta a minha história, as coisas que eu gosto e conta o que sou eu mesmo. Então, isso dá uma identidade, assim. Legal. Gil, que dica que você dá para quem quer entrar nesse universo das tatuagens, de trabalhar com tatuagem? Que dica, que conselho que você dá? Primeiro, desenho. Eu acho que desenho é fundamental, assim, porque existem tatuadores que não sabem desenhar. Hoje em dia tem tecnologia, né? Hoje em dia, computador, tablet, IA forma desenhos, mas eu acho que nada melhor do que você saber desenhar, você criar a sua arte. Sempre eu acho que sai mais, não sei, com mais sentimento, com mais veracidade, assim, do que você só pegar um desenho e colocar. Então, eu acho sempre legal ter um significado, assim, né? Tem muita gente que vem, assim, por exemplo, um animalzinho morreu e quer fazer uma homenagem, aí faz a patinha do cachorro, ou nasceu um filho faz o pezinho, então, assim, uma coisa que tem significado para a pessoa, né? Então, isso eu acho legal, assim, que é uma coisa que a pessoa já vem, assim, um ente querido que morreu e fazer uma homenagem, tipo, sei lá, de vários tipos, assim, fica para sempre, é uma coisa bonita e a pessoa não vai se arrepender, né? Legal. Gil, se você fosse mandar uma mensagem, um conselho, uma orientação para esses bilhões de pessoas que existem no mundo, o que que você diria para elas? Ah, que, tipo assim, ó, não olhar só a casca, né? Não olhar só o que a pessoa tem por fora, né? Porque se surpreende muito, assim, eu que trabalho com o público, assim, conversando com as pessoas, assim, às vezes você olha uma pessoa, assim, e é totalmente diferente, assim, você acha que a pessoa é uma coisa e não é, então você tem que pelo menos conversar e saber o que é do outro antes de julgar, antes, né? Então, eu acho que hoje em dia existe muito isso, assim, principalmente eu sei que eu tenho um visual agressivo, assim, um visual mais alternativo, mas isso não significa nada, assim, eu sou vegetariano, eu sou mal bonzinho, assim, tem gente que já teve medo, assim, já teve um tatuador que entrou aqui que ele falou que teve medo de mim e ele nem conversava, assim, comigo, e daí eu falei, nossa, eu não mato nenhuma barata, então, isso, assim, é um estereótipo, né, assim, as pessoas olham, assim, e falam, nossa, ele deve ser, e é totalmente ao contrário, assim, então, eu acho que a pessoa tem que conhecer antes de julgar, né? Antes de ver, assim, o visual, né? Tá certo. Gil, se você fosse convidar algumas pessoas para tomar café com você e sentar na mesma mesa que você, que pessoas seriam essas, o porquê delas e o que que você diria para elas? Ah, dá para ser com pessoas diferentes, assim, né? Uma pessoa religiosa, uma pessoa que não tem tatuagem, uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo. Pessoas diversificadas para entender, né? Como é que é o processo, como é que é ser feita uma tatuagem. Isso muda muito, assim. Eu já tatuei muitas pessoas, assim, que foi a primeira tatuagem e não ficou. Ainda falei assim, ó, tatuagem é um vício. Você fez uma
raramente a pessoa vai ficar com uma só. Geralmente ela quer fazer mais e mais e mais. Então, é sempre assim, se fez uma, gostou, faz mais, assim. Então, tem muita gente que tem medo, tem muita gente que as outras pessoas botam medo, porque cada uma é uma experiência pessoal, assim, a dor cada um sente uma dor diferente, então, tipo assim, não dá para você se basear na minha dor. Por exemplo, tem lugares que eu fiz que para mim foi tranquilo e para outra pessoa doeu muito, então não dá para se basear na dor dos outros, né? Então, você tem que viver a sua experiência e a sua dor, assim. Então, eu falo assim, tem pessoas que perguntam, esse lugar dói? Tem lugares específicos, igual eu falei, costela, pé, alguns lugares assim que realmente dói mais. Mas aí geralmente a pessoa tem que viver a experiência dela. Já teve pessoas aqui que morreram de medo, aí chegou na hora e falou, nossa, eu achei que era muito mais, e foi tranquilo, né? Então, isso é só vivendo mesmo a experiência. Bacana. Gil, quero te agradecer por essa entrevista concedida aqui hoje, né? Que foi aqui feita aqui no estúdio aqui da Malta Tatu, aqui no centro aqui de Curitiba, na rua 15 de novembro. Vale a pena vir conhecer, né, Gil? Sim. Agradeço pela sua disponibilidade, tá? Foi uma entrevista bem bacana. E agradeço a todos que assistiram a edição de hoje do No Café. Forte abraço e até a próxima edição.